exatamente 6 horas e a gente vai dar continuidade à nossa reunião do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E hoje a doutora Jennifer vai apresentar um trabalho, né, que foi publicado já há 2 anos, que mostra como a gente fazer a colecistolitotomia, né, por ecoendoscopia, que é um procedimento que tem ganho cada vez mais adeptos, né, por ser um procedimento não tão difícil, por ser um procedimento seguro, né? Então vamos ver como é que a gente deve se comportar nessa situação. Eu aproveito para desejar um bom dia a todos também. E Jennifer, por favor, pode dar continuidade à apresentação. Obrigada, doutor Celso. Bom dia a todo mundo. Esse é um artigo, então, de revisão. Ele é um pouco mais leve que o habitual, sem muitos dados estatísticos, né? E sinceramente, eu nem conhecia essa técnica ecoendoscópica. Achei muito interessante, né, para trazer aqui para o grupo hoje. E discutir um pouco sobre como ela tem sido feita. Ela já está até bem em desenvolvimento, né? Mas já com bastante casos publicados a respeito, então é algo que eu acho que vem para ficar mesmo. E é interessante a gente ter uma noção de alguns aspectos já estudados dessa técnica. Então, a drenagem da via biliar ecoguiada, ela tem sido vista como um método promissor para tratar as colecistites agudas nos pacientes cirúrgicos de alto risco. E ela tem uma taxa de sucesso técnico e clínico desse procedimento de 95%, uma taxa de eventos adversos menores que 10% das vezes. É indicada para tratar essas colecistites nos pacientes. Então, obviamente, o cirúrgico é o principal método de tratamento. A gente está falando assim, de super idoso, com múltiplas comorbidades, que já está num processo infeccioso e avançado, né? Um quadro sistêmico que o procedimento cirúrgico acaba sendo a gota d'água nesses casos. Então, é diminuir e tirar do processo de urgências com a mínima morbidade possível. Além disso, além de de ser possível a realização da drenagem da vesícula, também outras etapas podem ser empregadas com essa técnica, né? Que como é criado um jeto com stent áxios, é possível a introdução do endoscópio convencional pelo orifício e até a remoção desses cálculos, preservando a vesícula, e é visto, né, até esse momento, como mais vantajosa que a colecistolitotomia cirúrgica, com a vantagem de você conseguir, além do processo inflamatório da urgência, retirar os cálculos, remover pólipos e avaliar a mucosa dentro da vesícula. O objetivo desse estudo foi revisar os aspectos técnicos dessa técnica e proporcionar uma atualização da literatura recente publicada sobre esse tema. Essa revisão, ela vai fornecer, então, um breve resumo da técnica e, em seguida, uma revisão das técnicas de colecistotomia. A busca foi realizada no PubMed, utilizando o termo buscas ultrassonografia endoscópica, vesícula biliar, drenagem, pedras na vesícula, colecistoscopia, colecistolitotomia, stents metálicos de aposição luminal e ressecção de pólipos e colecistite. Então, a técnica da drenagem ecoguiada foi primeiramente publicada em 2007, né? Foi realizada com stents ou também nesse mesmo período com tubos de drenagem nasocística. E essa técnica ela tem avançado desde então, do uso de stents plásticos para o uso de stents metálicos autoexpansíveis, com o uso das próteses de aposição luminal,
que permitem a transposição da prótese com endoscópio futuramente, depois da realização, mas ela é mais unindo os dois lobos, né? Ela tem as bordas mais elevadas que permite essa fixação local. Essa técnica tem uma alta taxa de sucesso técnico e clínico. E pensando no procedimento mesmo, em termos de eficiência, o procedimento ele dura em média 40, 41 minutos e tem uma taxa de aprendizado de 19 casos. Sendo esses, né, esses dados extraídos de profissionais já muito experientes e de centros centros terciários especializados, né, já em procedimentos avançados. Então, para aqueles que ainda têm uma experiência limitada, estão iniciando na ecoendoscopia intervencionista, com ou cadáveres frescos ou modelos animais seguidos por um protocolo. Alguns dispositivos podem ser úteis para a segurança desse procedimento, principalmente, e aí acabar facilitando na técnica mais fácil para que seja mais difundida. Zangueró, no estudo com animais, ele mostrou um dispositivo que é uma âncora para estabilizar a posição na vesícula biliar. Como funciona? Ela, no final, fica parecendo o que vem na etiqueta da roupa, sabe? Ou naquele fecho que usa para grampear na gastrostomia endoscópica também. Que ele entra pelo lumen da agulha, da ecoendoscopia de punção, né? E passa para dentro do lumen da vesícula biliar. Na hora que você traciona, ele ele horizontaliza e assim tem uma trava para fixar a vesícula mais próxima à parede e na hora de realizar a punção e passagem do stent da prótese LAN, você consegue tracionar um pouquinho melhor para aproximar mais do lumen da parede gástrica ou gástrico-duodenal. E na hora de retirar, após, né, esse procedimento, é passado uma pinça de biópsia, mesmo pelo canal, e é puxado esse outro fiozinho, que é um fiozinho metálico, e com isso ela verticaliza normalmente e consegue ser retirada sem maiores traumas na vesícula e na parede intestinal. Então, esse método, né, tem isso como um método que aumenta a probabilidade de sucesso e garante um procedimento mais simples e seguro. Nossa. Então, a fístula entre o trato intestinal e a vesícula biliar pode facilitar a exploração da vesícula pelo endoscópio via oral, que chama colecistoscopia. E das aplicações, né, que tem surgido, tem a avaliação da mucosa da vesícula biliar, com a realização de magnificação, a ecoendoscopia local ali e o exame de endomicroscopia. Permite também a remoção de cálculos biliares, a realização de litotripsia dos cálculos maiores e ressecção de pólipos. E destes procedimentos, a remoção do cálculo biliar é a terapia mais relatada, né? Aqui é uma tabela que mostra alguns estudos já publicados, né? São mais asiáticos que têm realizado esses procedimentos até o momento. Também de 2014 a 2017 tem um número de mais de 30 casos publicados. E aí ele né, coloca quando foi realizado no estômago e no duodeno e o tipo de stent utilizado. Todos tentando usar os stents prótese de aposição luminal aqui, né? E foi visto
que é possível a retirada dos cálculos, né? Em todos os cálculos, em todos os casos foi possível a limpeza, sendo até algumas vezes espontânea, em alguns casos, depois da passagem da prótese. Mas caso não seja espontânea, na hora de retirar o stent, é possível fazer a limpeza ali da vesícula biliar. E qual seria, então, o melhor stent para a realização desse procedimento, né? Atualmente, as próteses de aposição luminal são a escolha. Obviamente, sempre surgem novas técnicas, novos materiais, né? Então, pode ser que isso mude mais para frente. A priori, tem sido muito bem utilizadas essas próteses. E elas podem ser equipadas, como a gente já conhece, com sistema frio ou quente, né? O sistema a quente, ele permite a realização do procedimento numa única etapa, com uma ponta cauterizadora que permite a penetração, né, na vesícula, sem a necessidade de uma dilatação com cistótomo ou algum outro dilatador. Então, isso diminui o tempo do procedimento, diminui o risco de você ter que passar um fio guia, deixar ali, depois tirar o aparelho e passar outro. Então, esses momentos, quanto mais etapas, mais o risco da gente perder o trajeto. Então, dessas próteses, esse estudo é de 2 anos atrás, ele cita o Atraxus e o stent da Microtech, com os presentes no momento no mercado. E os stents frios, o Bonal da Spaxus, ou o Bonal stent da Tech, e o Spaxus da Taiwan Medical, que é a coreana. Os dois, né, são coreanos. A Taiwan né, com uso desses stents até o momento, e de eventos adversos precoces 6,5% e tardios de 8%. E para implantar essas próteses, né, a técnica de liberação do stent dentro do escopo do canal foi utilizada para evitar o deslocamento da prótese, ou a utilização do dispositivo de ancoragem para evitar a mobilização na parede da luz. E qual é o melhor local para drenagem? Geralmente é indicado é o antro do odeno, né? O acesso transduodenal é o ideal para remoção dos cálculos biliares, né? Se o caminho escolhido for o transgástrico para a punção, tem o risco de acontecer impactação alimentar na vesícula biliar e aumenta o risco de contaminar o sistema biliar, a árvore biliar. Tem 2 estudos que mostram daqueles, né, que já foram vistos anterior, que mostram impactação alimentar, né, e até tentativa de impedir a entrada de alimentos na via biliar com inserção de stents pigtails pela prótese Lanz, que é usada essa técnica para alguns outros casos. Mas falhou, né? Teve a entrada de alimento ali. Então, uma pequena pedra, quando você tem a abordagem renal, ela pode passar espontaneamente já pelo trânsito, sendo até mais fisiológico. Então, é, é indicado sempre que você tem uma bulbo de realizar a abordagem transduodenal. E quando a remoção do cálculo biliar deve ser realizada após a ecoendoscopia. Mantém-se o stent também há quanto tempo, né? O stent, ele foi sugerido que ele deve permanecer até a formação da fístula madura, para você evitar, que nem como na gastrostomia, para você evitar que tenha uma, 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 uma queda de bile no peritônio. O tempo de permanência superior a 4 semanas foi visto que pode aumentar o risco de eventos adversos relacionados ao stent, que também é visto nas drenagens de pseudocisto, né? O ideal é até 4 semanas, o máximo um pouco mais, um pouco menos, permite ali a formação da fístula madura, e aí o ideal é já tirar, assim que possível. Então, tem esses 2 estudos do Shen e do Ligreste, né, que mostram o Shen, a prótese de aposição foi encontrado tecido de granulação e causou uma falha subsequente nos cálculos biliares por conta desse
desse tecido formado ali de ingrow. E o tempo do stent nesse estudo foi de 1 até 3 meses. Teve outras complicações também ali. E o Lingrest foi visto que o maior tempo de permanência do stent resultou no stent enterrado, buried, que foi resgatado com a técnica de stent in stent, que nem é feito às vezes no esôfago, quando tem a ingrowth na prótese e tem dificuldade para realização da retirada dela. É passada uma prótese maior e aí ocorre uma isquemia local ali na região pela compressão da nova prótese e aí é possível a retirada. A colecistolitotomia, né, que é a endoscópica, que é a retirada dos cálculos, ela deve ser realizada assim que o sintoma da colecistite melhorar e a fístula for formada, amadurecida. O tempo de permanência do stent inferior a 10 dias, ele pode não ser suficiente para a formação do trajeto fistuloso. E isso aumenta o risco de ruptura da fístula durante o procedimento da colecistolitotomia. Então, o ideal é 14 dias. Esse estudo ele diz que 14 dias é o ideal, que é mais ou menos o que a gente encontra na gastrostomia endoscópica, então, que é o tempo de cicatrização ali e formação de trajeto. O stent ele deve ser removido imediatamente após a remoção bem-sucedida dos cálculos, porque ele já perde a função nesse momento, só ficaria como um corpo estranho, causando alguma complicação local. E o procedimento de remoção de cálculos, como ele é realizado, né? Ele é primeiro introduzido um endoscópio através da vesícula biliar, ou através da fístula formada para a vesícula biliar, e aí com isso é possível a inserção de um basquete para retirada dos cálculos. Aí é realizada a lavagem, foram descritas técnicas de lavagem com água após o procedimento de apreensão dos cálculos para conseguir limpar, né, os resíduos. E a revisão endoscópica para verificar se existe algum cálculo remanescente. Se o LANS impede a entrada do endoscópio na vesícula biliar, ou ocasionalmente os cálculos ficam escondidos através da falange, na verdade, proximal, né, na vesícula, ela pode ser removida antes mesmo da introdução do endoscópio. E, se necessário, a fístula pode ser também dilatada com catéter balonado para facilitar a inserção do endoscópio e realizar a extração de cálculos maiores. E de dispositivos para realização desse procedimento são os mesmos utilizados na CPRE. A realização de litotripsia nos cálculos maiores a laser, colangioscopia com fibra de óptica também pode ser realizada para melhor avaliação, principalmente do cístico, né? Se tem algum cálculo impactado ali. O uso do hotnet e a cesta basket retriever da Olympus, eles são bem úteis para retirada, notando que a rede de corpo estranho também. E a rede de corpo também pode ser retirada para agarrar essas pequenas pedras resistentes. Nota-se aqui que esses dispositivos, geralmente, eles são projetados para apreensão de pedras no ducto biliar, que ele é plano, né, e fino, delgado. Aqui é necessária a modificação dessa cesta, né, tentar tirar a memória da posição horizontal dela e deixar ela um pouco mais curva, já para ela encaixar melhor no lumen esférico da vesícula biliar e evitar que tenha traumas na mucosa da vesícula. E após a remoção dos cálculos, né, eles sugerem, né, na maioria dos casos, é realizada uma radiografia do ducto cístico para identificar se não tem algum cálculo remanescente ali no ducto cístico. E aí, como eles utilizam a técnica, né? Foi visto que é difícil a injeção do contraste na CPRE, por um catéter de CPRE, pela, pela existência da válvula de Heister. Na verdade, pela vesícula mesmo, tem a válvula ali que impede a passagem direto, aberta, né, para a luz da árvore biliar, então é difícil realizar somente a injeção de contraste.
Então, tem duas técnicas utilizando um catéter balonado, que o balão é colocado no istmo da vesícula biliar, é preenchido com ar para bloquear a abertura proximal do ducto cístico e injetado contraste ali para avaliar se tem algum cálculo remanescente. E na via biliar também, que pode ter migrado. E a outra técnica, com o balão completamente cheio de ar dentro da vesícula biliar, ele é tracionado até que a fístula seja bloqueada. E aí você preenche a vesícula toda e acaba entrando no ducto cístico também pela pressão. O follow-up após a ecoendoscopia, a drenagem da vesícula biliar ecoendoscópica, tem um follow-up, um protocolo sugerido, padrão, ou quer dizer, não tem um protocolo sugerido padrão, e é sugerido, então, uma dieta normal 48 horas após a retirada desse stent, o uso de ácido urso desoxicólico via oral por pelo menos 6 meses para evitar e ajudar, né, a derreter esses cálculos remanescentes, e o exame regular de ultrassom, né, que deve ser realizado 3, 6 e 12 meses após o tratamento no primeiro ano e a cada 12 meses a partir de então, para avaliar como é que tá essa vesícula doente, né? E em alguns casos até não tão doente depois que melhora do processo infeccioso. E a conclusão desse estudo é que após quase 10 anos de desenvolvimento dessa técnica, ela parece ser uma alternativa atraente no manejo dessas colecistite agudas nos pacientes de alto risco, né? E a formação de um trato fistuloso após a drenagem da vesícula biliar guiada por ecoendoscopia facilita a entrada do endoscópio dentro da vesícula e permite a realização da litotripsia endoscópica e até polipectomia, sendo um método seguro e eficiente. Essa técnica ela também precisa ser validada através da realização de estudos ainda prospectivos multicêntricos de longo prazo, que ainda não se tem na literatura, pelo menos até o momento dessa publicação. Então é isso. Gostaria de abrir para discussão. Dr. Celso. Obrigado, Jennifer, pelo trabalho. Acho que esse é um trabalho interessante que mostra uma nova técnica, né? Todos nós aqui, nos bancos escolares, né, durante a faculdade, ouvimos falar do tratamento da colecistite aguda pela colecistostomia percutânea, né? E não tão difundida aqui no Brasil, pelo fato dos cirurgiões realmente, depois o Rodrigo vai nos brindar com seus comentários em relação a isso. Aqui no Brasil, essa técnica é uma técnica que não cresceu muito, né? Não é uma opção. Primeiro, porque a nossa população também não é como a europeia, por enquanto, que chega a índices de idade muito superiores, né? Por exemplo, a média de idade na França é em torno de 86 a 87 anos. Na Alemanha chega a 85, né? Talvez até mais. E aqui no Brasil ainda a gente está, né, chegando aos 75, 76. Mas realmente eu, quando estive na França, vi muitos casos serem submetidos à drenagem percutânea, né? Pacientes idosos que não tinham condições cirúrgicas. E a drenagem percutânea era um método de salvaguarda, né, desses pacientes. Pois bem, com o advento da ecoendoscopia, essa possibilidade ela se ampliou, né? Porque o que acontece? Você muito rapidamente faz uma fístula entre o trato alimentar, gastroduodenal e a vesícula biliar. E hoje, com as próteses tipo LANS, você consegue com tranquilidade adentrar dentro do saco vesicular, ou seja, uma vez drenado, e por que não remover esses cálculos? Então é uma técnica que ela parece ser atraente, porque além de você poder remover os cálculos, você consegue fazer, como bem demonstrado nesse trabalho, uma colangio. Ou seja, você simplesmente vai lá com catéter de colangio, com aparelho de endoscopia fina, consegue remover todos os cálculos. Se tiver uma lesão na parede da vesícula, você consegue fazer uma biópsia. Se você tem pólipos, você consegue fazer a remoção desses pólipos. E, além de tudo, com catéter simples, um catéter balonado, por exemplo, você consegue passar um fio guia para baixo
né, já existem até tentativas de remoção do cálculo pelo cístico, que é o que se fazia antes com a cirurgia. Então, realmente, essa técnica, pelo fato de você drenar para o interior do trato gastrointestinal, ela se tornou uma técnica extremamente atraente para o tratamento de pacientes que tiveram colecistite aguda. E é o que tem sido, entre aspas, advogado para a gente fazer. Não é uma técnica difícil do ponto de vista propriamente dito, técnico, né? É uma técnica simples. É óbvio que agora estão vindo os requintes, né? Que eu chamo de requintes da técnica, como por exemplo a colocação daquele fio que aproximaria a parede da vesícula, a parede ou do estômago ou do duodeno, né? Eu ainda, a minha impressão é de que a anastomose com o duodeno é mais fácil e mais tranquila. Eu acho que fica numa boa posição. Eu acho que a posição antral ela permite a entrada de muitos restos alimentares. E se você tiver um cístico patente, você pode enviar restos alimentares para o interior do colédoco. Então, realmente, eu acho que é uma técnica interessante. É uma técnica que eu tenho certeza que muitos ainda, entre aspas, desconhecem, e ela tá crescendo cada vez mais. Então, para isso, eu queria ouvir a opinião aí do que ele pensa, né, do Marcos, a opinião aí do Marcos Vinícius, do Marcos Clarencio, e vamos deixar por último aí o próprio Humberto, né, eu quero saber também o que ele pensa, e vamos deixar aí, por último, a opinião do cirurgião, né? Porque eu acho que o cirurgião é que bate o martelo realmente em relação a esse tipo de procedimento. Então, por favor, fiquem à vontade para a gente discutir um pouco dessa técnica, que eu acho extremamente interessante. Fala, Humberto. Bom dia a todos. Eu não sei se eu entendi que você quer me deixar por último. É Não, você isso? não, ia deixar por último o Rodrigo. Mas, então, olha só, eu acho que a Jennifer detalhou muito bem o trabalho. Eu acho que o importante é a gente selecionar os pacientes, né? Como bem você falou, a gente vai demorar para a gente ter uma casuística importante por questões de que a cirurgia por videolaparoscopia, mesmo em pacientes idosos no nosso meio, é o que é mais feita, né? A gente vai ter que ter um poder de convencimento, acho que grande, junto às equipes de cirurgia. Então, assim, para a doença maligna, eu acho que não tem dúvida que é uma via, é uma via importante por ultrassonografia endoscópica, a drenagem da via biliar. A gente tem um caso somente de drenagem com LANS de doença maligna da via biliar. A drenagem foi feita pelo parede anterior do antro, com sucesso técnico e com sucesso clínico. Foi o único caso. Em relação à doença benigna, é isso que eu estou falando. Acho que a gente vai ter que ter uma seleção muito rígida, muito criteriosa dos pacientes. E também ver se tem associação da coletocolitise. E aí eu acho que não tem trabalhos comparando a drenagem por ecoendoscopia diretamente na vesícula com a drenagem por CPR da própria vesícula, além de você limpar a via biliar principal. Eu acho que é extremamente difícil fazer uma drenagem por CPR colocando-se prótese na via biliar, na vesícula, pela via transcística. Quando a gente não quer, o fio guia vai para a vesícula. Quando a gente quer, não vai. Tá? Acho que depende do tamanho do cisco, se o cisco é alongado, se o cisto é largo, se o cisto é tortuoso, o sítio de implantação desse ducto cístico para a gente fazer a drenagem transcísticas da vesícula por CPR. Mas acho que é um método que a gente pode pensar em fazer nos casos em que tiver coletocolitise associada. Né? Se bem que na nossa experiência, quando a gente tem uma colicistite associada,
colectolitise, quando você alivia a pressão da via biliar, clinicamente o paciente melhora também da colicistite, a não ser que ele tenha um cálculo impactado na inserção do císcula junto ao colédoco, né? Então a vesícula melhora também, né? Quando a gente tem essa drenagem. E a gente não deve esquecer do procedimento combinado, quando tem uma colicistite associada à coletocolitise. Quer dizer, o trabalho fala de cálculo da vesícula biliar, mas eu estou estendendo um pouquinho, porque em 20% dos casos nós vamos ter associação, né? Então, assim, já tive oportunidade de entrar junto com o cirurgião, no mesmo ato anestésico, o cirurgião fazia a vesícula, a colestectomia com colicistite importante e a gente com coletocolitise associada. Então, assim, são métodos. Quer dizer, por isso que eu falei no início que a gente vai ter que ter um critério de seleção dos pacientes de que método que a gente vai utilizar, né? Para doença benigna, né? Para doença benigna. E não pode ter erro, né? Se você indica um procedimento por ecoendoscopia de doença benigna, pela comorbidade do paciente de ir para a cirurgia, o método tem que estar, a gente está bem afiado, e aí é difícil você ficar afiado no método se não tem muitos casos para você fazer, né? É uma coisa difícil, porque isso, em qualquer efeito adverso, né? Que no caso de efeito adverso agudo é fístula, quer dizer, cole peritônio, né? Vamos dizer, isso leva o paciente para a cirurgia, o que você estava tentando evitar. Então, assim, doença maligna já está mais ou menos estabelecida, a vesícula fica bem dilatada, fica mais fácil. No caso de doença benigna, só com colilitíase, eu queria depois que a gente... eu não entendi muito bem o método, se funciona 2 vezes a vesícula para poder fazer a tração, porque geralmente essa vesícula não está tão distendida como está na doença maligna, com obstrução maligna distal da via biliar. Jennifer, quer responder essa pergunta? Então, na verdade, ele descreve 2 técnicas. A primeira, ele é a que é a convencional, né, entre aspas, que seria a, o acesso, né, à punção e já a passagem da prótese, e a outra com a punção primária da vesícula com um dispositivo de ancoragem, e aí a seguir a punção, porque aí você consegue tracionar um pouquinho, deixar ela bem fixa na parede e consegue, teoricamente, diminuir o risco de mau posicionamento dessa prótese. Mas também foi visto taxa de sucesso técnico mesmo sem essa técnica muito boa, o que acho que é até melhor. Às vezes, quanto mais a gente utiliza técnicas, né, talvez até dificulte. Quanto mais tempo a gente coloca ali de procedimentos, não sei, não vi uma taxa de sucesso técnico baixa nos outros trabalhos que não tinham isso daí, esse dispositivo. Com certeza, gente. Quanto menos manipular ali, né, Celso, menos efeito adverso, menos complicação, né? Então, a prótese HOT, né, que é a Axus, eu tive na mão já a Spaxus, não me parece difícil o mecanismo de liberação, mas ela é fria, né? Se não me engano, não tem como fazer a Spaxus térmica, né, diatérmica. Eu acho que não tem como. Então, você Não é. tem que dilatar, não é isso? Acho que ela não tem. Eu lembro que já estive na minha mão, mas aí você tem que dilatar trajeto, seja dilatador, balão ou needle knife, enfim. Aí dá mais manipulação, sem dúvida. A Hot Axis da Boston, né? A Axis abrevia essas etapas. Com certeza. Marcos, você quer falar alguma Olá, coisa? bom dia a todos. Mais uma vez, Jennifer, parabéns aí pela apresentação, né? A gente observa a sua evolução, né, na apresentação, cada vez está melhor, né? E esse é um assunto em que a minha experiência é zero, né? Infelizmente. Apesar de que a gente já conhece isso na literatura já há algum tempo, né?
E agora isso que o Celso e o Humberto falaram é extremamente importante. Selecionar o paciente, né? E habitualmente é esse paciente que está em sepse, né, com uma instabilidade circulatória. Esse é o paciente idoso, né, com comorbidade. Esse é o paciente, assim, eu acredito, modelo para essa situação, né? Mas a gente não tem experiência com isso e é mais uma demonstração da equidoscopia com terapêutica avançada. Isso é uma coisa muito positiva, né? Ajuda muito o paciente em situações como essa, né? E eu acredito, Celso, que o melhor local de fazer é aquele que tem uma maior proximidade do transdutor e a luz da vesícula, né? Quanto menos essa distância, acredito que seja melhor. Mas a gente não tem experiência, mas é muito interessante e no momento certo, com o paciente adequado e com uma boa indicação, certamente ajuda muito o cirurgião e surgeão. Fique tranquilo que a colecistectomia, quando possível, ainda é o método de escolha por vídeo, por robótica, eu não sei, né? Mas fique tranquilo que a gente vai avançar muito pouco aí nisso, apenas vai tirar o paciente do quadro de instabilidade circulatória e de sepse. Perfeito. Eu tive a oportunidade de fazer 2 casos, né, mas em Ribeirão Preto. Nunca tive a oportunidade de fazer aqui em São Paulo, justamente porque a gente trabalha aí com o Surjan, tudo, né? E é muito bom o Surjan estar aqui nessa mesa, nessa reunião hoje, né? Porque quem sabe, né? A gente convence o Surjan a deixar fazer algum caso como esse aí, né? Porque tem que convencer o cirurgião de que isso é bom, que não é fácil, não é nada fácil. Mas eu queria Verdade. também, eu também, antes de ouvir o Surjan, queria ouvir a opinião do Marcos Vinícius, né? Porque ele tem uma experiência grande, é um cirurgião, o que, que ele pensa, né? Então ele, com certeza, ele é o, entre aspas, o borderline aqui, né? Não sei se o Marcos está nos ouvindo. Marcos, tá. Alô, tá me Oi, ouvindo? Marcos, tudo bem? Bom Tá me ouvindo, dia. Celso? Estou te ouvindo. Celso, olha, eu não gostei disso não, viu? Imaginava, Vou imaginava. ser sincero, não gostei não. Eu, eu, eu já fiz as minhas estripulias de microecnoscopia, já fiz tudo que é possível fazer em via biliar, já fiz, mas esse método eu não gostei. Eu E por que, acredito, Marcos? Eu acho que é importante você colocar em evidência aquilo que você imagina, como cirurgião. olha, esses pacientes muito graves, com sepse, você consegue, com anestesia local, fazer uma derivação percutânea sem precisar do radiologista. Você mesmo, cirurgião, faz uma pequena incisão na pele, funciona essa vesícula, traciona, como se fosse fazer uma, uma gastrostomia, só que você drena muito bem isso. A gente já fez demais esses negócios. Então, eu sinceramente, eu adoro a exoscopia, mas eu não vejo vantagem nisso aí, não. Sinceramente, não. Você não imagina um crescimento dessa técnica, né? Não No imagino, seio não. da Eu não cirurgia. faria isso em hipótese nenhuma. Eu não faria. Eu tenho outros Perfeito. métodos. A primeira coisa é o seguinte: eu acho muito difícil hoje em dia, com o advento dos anestesistas cada vez estudando mais, um paciente que você não pode, em hipótese nenhuma, fazer uma cirurgia nele. Eu não vejo isso, não. Tem. O que tiver, eu faria percutânea. Eu não mexeria com isso aí, não. Não gostei. Sinceramente, não gostei. Perfeito. Rodrigo, agora queremos ouvir a sua opinião em relação a isso, essa técnica, o que é que você pensa, se você concorda exatamente com o Marcos. Acho que é importante a gente ouvir isso, porque nós, como endoscopistas, né, a gente é que vai determinar esse tipo de procedimento também, né? A gente vai poder oferecer também. Rodrigo, Bom dia a todos. bom Ah, dia. vou contar uma história para vocês. Eu tenho um colega que a gente sempre trabalha juntos, o Thiago, que ele fez a parte dele pós-graduação, de formação dele na Europa, em Portugal e na Inglaterra. Ele sempre vive comentando com a gente, né? Não, porque lá a gente segurava vários casos de apendicite aguda com antibiótico, dependendo do caso, e também drenagem percutânea, eles faziam muitas vezes de colestectomia e tal.
E no passar dos anos eu sempre falei para ele, falei, bom, Thiago, dentro de uma circunstância clínica adequada, não me oponho a métodos menos invasivos. Há 2 semanas atrás a gente viu um paciente com apendicite aguda, ele avaliou o paciente, pô, mas o apêndice é assim, o apêndice não está tão inflamado, tal, não sei se precisa operar, vamos dar Rocefin Flagyl. E 2 dias depois que a gente fez isso, ele me ligou, pô, o dente melhorou, mas vamos tirar o apêndice antes de mandar ele embora para casa. E Na dúvida, até agora não surgiu a oportunidade ou a necessidade da gente fazer um método menos invasivo de tratamento da colite aguda. Também há 2 semanas atrás a gente tratou uma senhora, a vesícula dela vinha até a fossa ilíaca direita, imensa, com 3 cálculos de uns 3 centímetros cada cálculo, que era extremo de idade, e a gente conseguiu fazer a cirurgia. Eu acho que a questão do convencimento em si é o doente que tem que convencer a gente. Assim, a gente tem que imaginar que, em primeiro lugar, vesícula, apêndice são órgãos que, frente a uma situação dessa, eles são órgãos que idealmente têm que ser removidos, como eu estava falando para o Thiago. Tudo bem, você vai deixar o apêndice lá para ele inflamar outro dia, né? Você não sabe nem quando, nem onde, em que lugar, né? Então, assim, a gente tem que imaginar que um paciente idoso com colicite aguda, ele já está sob estresse sistêmico, né? Então, num paciente que já está em estresse sistêmico e ainda não faleceu, se for um extremo de idade, um extremo de comorbidades, algum status clínico ele tem. A gente tem que imaginar que um procedimento como esse também é um procedimento, também requer sedação, quer dizer, também induz um estresse fisiológico. Não é que não induza nenhum tipo de estresse fisiológico, né? Então, eu acho que isso se encaixaria para aquele paciente em que realmente você tem um quadro clínico muito ruim, um procedimento de praticamente urgência ou emergência frente a um risco iminente de vida, e você precisa tirar o paciente dessa situação. O que, por um lado, faz sentido a observação do Marcos. E numa situação dessa, eu indicaria por via radiologia intervencionista, você coloca um pigtail dentro da vesícula, um procedimento rápido, e salva a vida do doente. Eu queria fazer um comentário só com a Jennifer, por exemplo, quando tem um protocolo como esse de deixar com o ursacol depois para dissolver os cálculos, tudo. Às vezes o problema do ursacol é que ele faz exatamente isso, né? Ele dissolve cálculos. Então, assim, já tentou se tratar a litíase vesicular assintomática com ursacol. O resultado foi um monte de pancreatite, né? Então, os cálculos vão se tornando menores, eles migram, vão para a via biliar principal. E aí você, ao invés de ter uma litíase vesicular, você tem litíase coledociana. E quando, por exemplo, falam para mim que eu entendo isso, vejam, você está fazendo um procedimento, você está vendo aquela situação e fala, pô, pode se aproveitar para tirar pólipos vesiculares, tal, durante um procedimento desse. Gente, eu acho que assim, paciente que se encaixa nesse tipo de terapêutica é o doente de extremo clínico ou extremo de idade que praticamente está falecendo. Então, assim, quanto mais breve, quanto mais objetivo for o procedimento, melhor. Tem que se lembrar que nesses tipos de procedimento você vai manter de qualquer forma um órgão doente, né, um tecido doente que induziu uma complicação, né? Então, assim, esse lado do vamos associar e tirar pólipo, tudo, e isso eu já começo a não entender muito bem, entendeu? Para mim, essas formas menos invasivas são dedicadas a casos extremos, não serão, na minha opinião, muitos casos, realmente é uma faixa de pacientes ali num extremo clínico que reduzir um pouco, a agressão anestésica e a agressão de manipulação cirúrgica vai fazer diferença. Dentro desse aspecto, eu não sou contra de forma alguma, eu acho que a gente tem que ficar atento a outros métodos e não importa quem vai entregar, né? Importa o método que vai ser melhor para o paciente.
Então, assim, de forma alguma eu vou contra. Acho que a gente tem, como o Marcos disse, não tem em mente a possibilidade de uma drenagem percutânea, uma colicistostomia percutânea, mas dentro de contexto clínico, dentro do que faz mais sentido, de forma alguma eu sou contra invadir menos o paciente. Perfeito. Eu concordo muito com, inclusive, o que o próprio Marcos falou e, inclusive, o que você está falando. Eu, como cirurgião, eu nunca vi mesmo essa técnica com muito bons olhos, né? Porque eu me lembro na Clínica Almar, né, que a gente fazia isso, essa drenagem percutânea de uma forma muito fácil, né? Para você ter uma ideia, eles pegavam um ultrassomzinho, via a região que estava o fundo da vesícula, e pelo fundo da vesícula transhepático, né? Transhepático, eles enfiavam um catéter. Então era uma coisa muito simples, né? Sem praticamente nenhuma complicação. Tirava o paciente dessa crise. E uma vez o paciente saindo da crise, eles deixavam, né, esse catéter, que às vezes ficava por muito tempo e trazia outras complicações, né? Então é por isso que a técnica começou a crescer um pouco mais, né, do ponto de vista ecoguiado. Mas eu confesso, assim, né, que apesar de ser um incentivador da ecoendoscopia, realmente acho que serão necessários muito mais trabalhos, né? Prospectivos, randomizados, né? E a gente não tem muitos pacientes para isso, para me convencer mesmo. Né? Eu, por exemplo, assim, diferentemente do Marcos, né, que eu não gostei da técnica. Eu acho a técnica uma técnica elegante, mas eu não sei se ela é importante para a finalidade a qual ela se presta, né? Desde que você tem, como o próprio Marcos falou, né, procedimentos que você pode fazer à beira do leito com muita tranquilidade, né? Então, isso aí é que me deixa um pouquinho em dúvida em relação a essa técnica de preparo, né, de avaliação. Alguém tem mais algum comentário, gente, para fazer? Celso, posso falar alguma coisinha? Claro. O Celso, é o seguinte, depois esse paciente vai ficar constantemente sendo tratado, porque a doença continua. Você tirou os cálculos, você tirou o paciente da fase aguda, mas a doença continua. A doença, os cálculos são causa, não são consequência. A vesícula fica doente e forma cálculo. Você está deixando um órgão doente que forma cálculo. Entendeu? Então você vai ter que operar esse paciente depois, acredito. Com certeza, com certeza. Isso mesmo. Eu Marcos, eu tenho, eu acho tenho que visto uma coisa, eu meio fora um pouco do assunto, mas eu quero falar uma coisa que tenho vivenciado bastante. No paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, ele tem um bypass, e que o que eu tenho visto? O que o paciente forma cálculos, quer dizer, são cálculos primários de colédoco, o cirurgião abre esse colédoco, tira esse cálculo e não mexe na vesícula, não mexe na papila. Esse paciente volta a formar cálculos, entendeu? Esse um assunto que, inclusive, que os cirurgiões que estão na roda aí que falassem. Eu acho um verdadeiro erro, porque você, além de deixar a papila patente, vai formar novos cálculos, além do mais, você ainda coloca uma área cruenta nesse colédoco. Eu tenho visto muito isso. O próprio cirurgião que fez a bariátrica faz uma laparotomia e tira o cálculo do colédoco e não mexe na papila. Esse paciente volta a formar cálculo com muita facilidade. Então, esse paciente também que você tratou essa doença aí, ele vai ter que operar essa vesícula, porque ele vai formar cálculo de novo. Você tirou esse stent, vai fechar essa fístula, ele vai formar cálculo de novo. Esse paciente não correu da cirurgia. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho outro que esse comentar, ponto é Celso. importante. Oi, claro, Rodrigo, pode falar. Acho que isso foi que eles falaram de depois deixar o doente com ursacol, né? Marcos, é exatamente o que você falou. Parece filme do James Bond, né? Live to Die Another Day, né? Assim, o problema continua lá. A fonte do problema continua lá. É a história de tratar apêndice com antibiótico, é a história de manter uma vesícula que é doente, né?
E por isso que eu falei que a faixa de indicação desses procedimentos é extremamente estreita, né? É realmente, na minha opinião, um procedimento para salvar imediatamente a vida de um paciente que está grave e sistemicamente comprometido, né? Você está empurrando o problema mais para frente, que eu tenho certeza que a gente tem certeza que vem problema um pouco mais para frente. Então, basicamente, o que você está fazendo é ganhando tempo. Com relação ao que você falou de fazer uma manipulação do colédoco e manter a vesícula, eu não consigo entender a lógica de fazer isso, sinceramente, para você. Perfeito. Eu já vi que o Humberto ligou a câmera, ele quer falar alguma coisa? Fala aí, Humberto. Eu queria pegar a carona que o Marcos Vinícius falou, desse comentário do cirurgião abrir o colédoco. Acho que está faltando um certo entendimento do cirurgião com o endoscopista intervencionista, né, para fazer uma CPRE antes de uma cirurgia bariátrica. Eu não sou cirurgião, mas o temor do cirurgião sempre foi abrir o colédoco, né? E eu peguei ainda uma fase de muitos pacientes que você ia fazer a CPR depois que o paciente tinha um dreno de Kerr na via biliar. Então, ficava até difícil da gente manipular o cálculo dentro da via biliar com aquele dreno de Kerr, tinha que esperar maturar para tirar, enfim. Eu também concordo com o Sujano, vi a lógica disso aí. Em relação do trabalho em si, eu queria perguntar para os cirurgiões qual seria teria a maior dificuldade de fazer a colestectomia depois de uma lange grudada lá fistulizada para o antro ou para o bulbo do adenal? Quer dizer, aumentaria o tempo, com certeza, da cirurgia? Como é que vocês veem isso? Porque, como vocês falaram, a doença está lá, a origem da doença está lá. Um dia, a não ser que esse paciente esteja no status clínico tão ruim que não vá mais, seja um método definitivo de drenagem da vesícula e pronto. Eu só Mas um consigo dia... entender perdão, só consigo entender isso como um método definitivo. Quer dizer, para você não conseguir fazer uma colestectomia hoje em dia num paciente, é um doente no extremo clínico mesmo, tá? Assim, realmente no extremo clínico. Com certeza vai atrapalhar bastante para depois fazer a colestectomia, quer dizer, você vai ter um orifício ou para o duodeno depois ou para o estômago. Então, assim, eu acho que realmente é isso. É método para salvar a vida imediatamente do paciente e não pensar no dia de amanhã, porque provavelmente não se vai ter a ideia de manipular esse paciente novamente. Eu quero só fazer um comentário a respeito disso que o Humberto falou. O Facundo Galetti, não sei se vocês lembram, o Facundo foi um residente nosso do ano retrasado, né? Ele fez uma revisão, né? Uma revisão sistemática sobre esse tipo de procedimento. E a grande maioria, a maioria absoluta, né, dos trabalhos, eles derivam de uma orientação oriental, né? Ou seja, eles vêm muito da Coreia, China e Japão. E o que a gente percebeu em relação a essa questão, Humberto, de dificultar ou não, existe uma certa dificuldade, sim, pelo cirurgião depois de fazer, né? Porque você cria principalmente uma anastomose no duodeno e o cirurgião às vezes tem uma certa dificuldade para fechar. E aí começou a surgir a possibilidade, começou a surgir a possibilidade de você deixar essa vesícula e ir fazendo uma revisão de tempos em tempos, já que o paciente era idoso, o paciente era grave, tudo é uma questão de conjectura, né? E isso também foi uma das condições que me desagradou, né? Porque eu penso sempre assim, né? Os procedimentos endoscópicos, eles não podem prejudicar o procedimento cirúrgico caso ele seja necessário. Então, por exemplo, a gente indica um POEM. O POEM, ele não contraindica, ele não prejudica um procedimento operatório, a não ser que você tenha uma complicação. Então, você pode perfeitamente indicar um POEM e você depois, se o POEM não der certo, você vai para um procedimento operatório. Esse é apenas um dos exemplos, dos inúmeros exemplos que a gente pode citar aqui.
Então, eu acho que já quando você faz esse tipo de procedimento, principalmente no duodeno, realmente aí você pode ter complicações, né? Você pode realmente ter complicações em relação a isso. Humberto? Celso, posso falar mais um pouquinho? Claro, fica à vontade. Celso, eu acho que eu não expressei bem no caso do paciente com coledolitíase depois da cirurgia bariátrica. São pacientes, que eu estou dizendo, que já foram operados há muito tempo, já não têm a vesícula biliar também, quer dizer, 10 anos depois, e formam cálculos primários de colédoco. Esse paciente já não tem a vesícula, Sim. operou há 10 anos atrás, 8 anos atrás, e formou cálculos no colédoco. Entendeu? Esse paciente, devido à dificuldade de se fazer a papilotomia, né, eu não tenho experiência com o enteroscópio. Eu faço uma pequena incisão, entro com o aparelho por dentro da câmara gástrica que foi exclusa, vai na papila e faz a papilotomia. Os cirurgiões têm feito, eu tenho pego muito casos como esse, faz uma laparoscopia nesse paciente, abre esse colédoco, tira o cálculo e fecha. Ele não tem um acesso fácil para essa papila, certo? Ou ele faz por endoscopia, que eu conheço pouco e não gosto da técnica, ou faz desse jeito. Você faz uma pequena ostomia no estômago que foi excluso e passa por ali o duodenoscópio e faz a papilotomia. Eles preferem fazer simplesmente a retirada de cálculo. Eu acho que esses cirurgiões, com certeza, estão deixando a causa que formou esse cálculo 10 anos depois, que é uma má drenagem da papila duodenal. Eu acho que eu não me expressei bem quando expliquei isso. Não, eu acho que essa é uma discussão interessante, né? Mas eu acho que esse é um outro tema, né, Marcos? Acho que esse é um outro tema. Eu prometo para você que nas próximas reuniões a gente pode avaliar esse tema para a gente discutir mais profundamente a ocorrência de coledocolitíase, né, nos pacientes obesos. Prometo para você que a gente pode ver isso. Para a gente, de uma forma bem didática e também científica, fazer essa discussão. Eu acho que isso aí é uma coisa que não é só você que tem visto, eu já vi também, mas realmente eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, porque realmente não é o meu escopo, mas eu prometo para você que a gente pode discutir isso numa outra oportunidade aqui em relação a esse tipo de procedimento. Mas eu entendo perfeitamente essa sua prerrogativa. Ô Celso, só para finalizar o que você me chamou aí do comentário que você fez, é exatamente isso, quer dizer, se esse paciente tem um status, está num quadro séptico, que você vai fazer a drenagem por ecoendoscopia e pretende, como o Surjão falou, quer dizer, o the day after, né? Quer dizer, você tem que esquecer o the day after, porque se tiver o the day after, você vai entrar, você de qualquer maneira, esse é um paciente com comorbidade básica. Você tirou ele da sepsis, mas a comorbidade continua, as comorbidades estão aí. E aí, quer dizer, o depoimento do cirurgião foi esse, quer dizer, e o seu também vai ser uma cirurgia muito mais difícil, muito mais complicada tecnicamente e que também traz mais comorbidade. Então, se é um paciente vai se pensar em fazer a colestectomia depois, eu acho que realmente essa prótese aí grudada na via biliar, na parede intestinal, gastrointestinal, isso tem que ser realmente muito bem pensado de se fazer. Eu acho que é para um método definitivo. Tá? Isso Perfeito. concordo com você aí. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Se a gente não tiver nenhum comentário, vamos passar para o caso clínico. Hoje, a convite nosso, né, o doutor Manuel Carlos de Brito Cardoso, que é de Criciúma, né, um grande colaborador nosso aqui. Ele tem faltado um pouco nas nossas reuniões, porque ele está fazendo, agora ele virou um atleta, né, como o Humberto, né? Então, ele agora, às terças-feiras, ele tem marcado o seu personal, né? Então, Manuel, sinta-se à vontade para apresentar o caso, seja bem-vindo, né? E fique à vontade. Obrigado, Celção. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Esse foi um caso
Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Perfeito, perfeito, Manuel. Então tá. Esse foi um caso que gerou muita polêmica aqui no interior de Santa Catarina aqui. Foi devido eu acho que uma raridade mesmo desse diagnóstico. Então é um paciente do sexo masculino de 43 anos que vinha tendo crises de dor epigástrica intensa, com irradiação para dorso, como também associada à náusea e uma sensação de estufamento. Ele vinha perdendo peso nos últimos meses e ele atribuía isso a uma dieta que ele vinha fazendo. Ele era hipertenso, utilizava antipertensivo, uma história de colestectomia prévia e de apendicectomia. Tinha uma história forte para neoplasia na família, avô, tios com câncer gástrico, avô com câncer renal, o pai tinha tido um câncer de próstata, não fumava, não bebia. No exame físico não tinha nada que chamava atenção e nem na parte laboratorial também. Sim, ele tinha um VHS elevado. Esse paciente chegou para mim encaminhado pelo meu pai, ele já tinha tido no passado algumas crises de dor abdominal e, e tinha sido detectado depois olhando junto naquela mesma clínica de imagem que fez o primeiro ultrassom dele, a gente viu que ele tinha outros exames de 2013 que mostravam um cisto na região corpo, na transição cabeça-corpo do pâncreas e que não foi investigado a fundo. Essa era a imagem do ultrassom. Logo que ele chegou, então, ele foi pedido esse ultrassom e que viu essa imagem, tá? Uma imagem que realmente parecia um cisto, né? Dava uma impressão de uma imagem anecoica, né? Que media 3,7 milímetros. E aqui no laudo dizia que em 2014 ele tinha essa imagem que media 2,2 centímetros e que então estava se sugerindo que isso poderia estar aumentando essa lesão. Esse paciente poderia ter sido investigado posteriormente com outro exame de imagem, uma tomografia, alguma coisa assim, mas como era um diagnóstico de um cisto de pâncreas, já com mais de 3 centímetros, ele foi encaminhado diretamente para ecoendoscopia. Na ecoendoscopia, eu não tenho vídeo, tá? Mas que está a imagem da papila, o corpo do pâncreas, um parênquima bonito aqui, talvez com um pouquinho de lipossubstituição, e a gente via na transição do corpo com a cabeça, ou será que talvez já não estava mais muito junto ao parênquima pancreático? Isso aí essa lesão que já quando eu entrei, ela já, não, isso aqui não deve ser um cisto, essa lesão hipoecóica, levemente heterogênea, bem delimitada. Na hora que eu olhei, pensei, isso aí deve ser um neuroendócrino, né? E, Você e aí, usou que agulha, Manuel? então, isso foi uma coisa que me gerou. Eu estava usando pela primeira vez uma agulha daquelas antigas FNB da Cook, que tem o bisel invertido, né? Sei, sei. Uma agulha que é exatamente, né? E A aí, primeira Procor, né? A primeira Procor. isso, a primeira Procor. E a primeira vez que eu usava ela também, Celso. Então, assim, já de cara, a punção vinha fragmentada, muito escuro o material, e eu não conseguia ter aquele material bonito, assim, né?
E eu, meu Deus, mas eu pensava que isso vinha agora, mesmo com essa agulha que tem que se divulga que viria um ótimo material e tal. Eu já tinha ouvido falar assim, essa agulha tem que usar numa lesão maior. Pô, mas eu estava diante de uma lesão de quase 4 centímetros, né? E o material vinha assim, vinha escurecido, pareciam coágulos, poucos fragmentos, Tinha líquido, Manuel. vinha líquido, vinha líquido. Você E conseguiu esvaziar a lesão? não vinha Não. líquido e não consegui esvaziar a lesão. E eu fiquei naquela dúvida: será que isso aqui é um cisto ou será que é uma lesão sólida? Não, estava com uma agulha que para mim eu nunca tinha utilizado, fiquei na dúvida assim. Mas aí fui passando, passei umas 4 vezes a agulha. Veio bastante fragmentado, não veio uma cobrinha bonita, vamos dizer assim, não veio, né? Veio totalmente fragmentado e encaminhei a lesão para o Fila. O Fila fazer um milagre. Vamos ver se ele consegue, vamos ver se vai dar algum diagnóstico. Fiquei na dúvida de realmente o que era. A lesão não esvaziou, ela fez algum hematoma assim interno, mas não nada de grave. O paciente ficou bem, Quer dizer, né? você Eu diria fiz que essa lesão, pela punção, mas a sua visualização, você diria que se tratava de uma lesão sólido-cística, entre aspas. Mas eu, tanto que tu vê que eu nem coloquei na minha conclusão aqui como sólido cístico, eu botei como uma lesão sólida. Para mim era uma lesão, pelo aspecto, eu achei, Entendi. apesar que ela tinha um reforço acústico posterior aqui, né? Parece, né? Entendi. Que gerava alguma dúvida, eu coloquei como uma lesão sólida, tá? Perfeito. Mas fiz antibiótico, apesar de ser polêmico a questão do antibiótico, eu fiz antibiótico depois da punção. Perfeito. Aí A topografia para vocês está no pâncreas, não reto Sim, peritônio. assim, tá muito difícil, né? Tá muito difícil dizer se essa lesão tá no pâncreas por essas fotos. Se tivesse um vídeo, Fila, eu poderia com maior tranquilidade dizer para você se essa lesão tá no pâncreas ou não. Assim, eu acho que basear todo o nosso raciocínio única e exclusivamente na ecoendoscopia de uma lesão como essa fica assim bem temerário, né? Acho que a gente precisava ter pelo menos ou uma tomografia ou também uma ressonância magnética com colangiopancreato-ressonância. Então, por exemplo, isso é uma coisa importante que eu quero deixar claro, né? Olha aí, ó, agora ele está mostrando átomo. Então vamos lá, vamos lá. Agora legal, vai lá. tá, mas aqui também eu gostaria até de ter um estudo mais dinâmico, mas a lesão, talvez os cortes que eu tenha selecionado aqui Mas, da por exemplo, lesão, nesses cortes, para mim, a lesão está no pâncreas, está na cabeça do pâncreas. A lesão é pancreática, entendeu? e ali aquelas imagens anteriores, foi puncionado pela janela gástrica, tá? Era assim, era bem transição mesmo, indo para a cabeça, mas não tá, aqui vê aquela E imagem de na corpo região do aqui, pescoço do pâncreas, né? no Do istmo. pescoço, no colo, no istmo, exatamente, Perfeito. tá? E Então, aí essa imagem da tomo, você vê uma área hipodensa, Agora. que parece ter até um sinal, se você perceber bem nessa da esquerda, você tem um sinal mais líquido, né? Parece ter líquido, mas ela é bem delimitada, né? Você vê que ela é bem delimitada, que foi exatamente o que a gente viu, né? Essa tomo você fez depois da ecoendoscopia. fiz depois da ecoendoscopia, Perfeito. sim, alguns dias depois, assim, Tá. tá? E E te você vê que a falava, biópsia não trouxe nenhuma complicação, né, Manuel? sim, Absolutamente nada. Nada. não trouxe. Foi uma Apesar de ter sido biópsia. passado 4, 5 vezes, porque assim não vinha um material que me convencia que poderia dar diagnóstico. Perfeito. Bom, aí, antes ainda da participação Fizeram do Fila, PET-CT. isso, foi feito um PET-CT, tá? Tá certo. Que mostrava um realce apenas na lesão, tá? Que sugeria que fosse uma lesão primária, que é do que agora a gente vai entrar, tá certo? Fila tá por aí, Fila?
Quem Sim. pediu, só uma coisa, quem pediu esse PET-CT foi o oncologista, né? Já foi o oncologista, que depois do Eu quero fazer. diagnóstico, que até teve uma história engraçada que eu falei para o Fila, que quando eu passei esse caso para ele, eu disse, olha, o quadro aqui, a punção veio isso, estou te encaminhando para me ajudar aqui na investigação. E aí ele teve um dos oncologistas que eu rasgo meu diploma se for isso. Pois é. Então Eu não gosto. vamos. Manuel, eu quero só É, fazer um comentário. Por isso que a gente tem que estudar mesmo. E que pâncreas, como dizia um velho professor meu francês, ele dizia o seguinte, que era o professor Benamou, né? Ele dizia o seguinte, né? Que o pâncreas ele existe para tornar o médico humilde. E essa é a maior verdade do mundo. E uma das coisas que eu vejo é essa alucinação, depois até o Rodrigo pode comentar, né? Essa alucinação dos oncologistas do PET-CT no pâncreas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: o PET-CT funciona em tudo, funciona bem em tudo, mas no pâncreas, infelizmente, no pâncreas, ele mostra exatamente isso que você está vendo aí. Tem uma lesão, e essa lesão você identificou pela tomografia, você indicou pela ecoendoscopia, inclusive a ecoendoscopia permitiu a biópsia, e aí o PET-CT para o pâncreas, se a idealização desse PET-CT foi para tentar fazer um diagnóstico, quer seja ele de tumor neuroendócrino, qualquer coisa desse tipo, não funciona. É um método que não traz muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai avaliar. então, na punção, depois na biópsia, conversando com o Fila, ele disse, muita necrose, né? Então, aquilo que eu aspirava e que vinha tudo fragmentado era mesmo necrose. E depois ele vai aí nos explicar melhor aqui nesses slides legais aqui que ele fez, o porquê que ele chegou à conclusão de que se tratava de um melanoma, né? E aí, depois do diagnóstico, então é que veio aquele PET-CT. Isso aqui foi feito em agosto, e então foi o paciente em agosto, em abril, maio, o paciente acabou indo para a cirurgia agora em agosto, tá? Pela falta de credibilidade que talvez ainda possa existir, e aí foi feito uma série de investigações, e até falei, então, opera esse paciente, vai para a cirurgia. Mas se demorou até a fazer isso. Não sei se mudaria alguma coisa, mas na hora que, apesar do PET-CT mostrar lesão apenas No naquele pâncreas. sítio, no pâncreas, quando foi fazer a vídeo, já se viu que tinha implantes Isso que eu ia falar. peritoneais, e aí então esse paciente foi operado, mas não foi curativo, né? E agora ele está aguardando aí para ver o que vai ser feito de Mas fez quimioterapia. no pancreatectomia, Manuel? Não, só fez aí a biópsia, só fez biópsias, né? Da O, cavidade e da lesão. Foi tentada remover, mas pelo anátomo, assim, não vi que tenha sido removida completamente, assim, a lesão. olha, eu queria só fazer um comentário antes do Fila falar sobre a biópsia. O professor Liguri falava uma coisa que eu guardei muito. São alguns, entre aspas, não sei se são paradigmas, mas são frases que são marcantes, né? Você só faz o diagnóstico, Manuel, quando você conhece a doença. Se você não conhece a doença, você não faz o diagnóstico. É simples. Então, por exemplo, esse paciente foi até a cirurgia porque as pessoas não conheciam o diagnóstico, ou seja, e não imaginavam que isso pudesse acontecer. E uma coisa que é certa, né? Eu acho que Fila, não sei, mas eu acho que esse é o seu segundo caso, porque nós temos um caso de melanoma juntos, né? Eu nunca esqueço um professor, um senhor que contava uma história. Era um senhor de meia idade, aproximadamente uns 58 anos, que tinha removido um melanoma
na região dorsal, nas costas. E ele passou muito bem, obrigado, por mais ou menos uns 4, 5 anos, não lembro com detalhes a história, porque já é um caso antigo, é de 2000, 2002, alguma coisa assim. E esse paciente desenvolveu uma lesão no pâncreas também. E foi feita a biópsia, quem deu o diagnóstico foi o próprio Fila. Então, acho que esse é um caso extremamente interessante mesmo, né? Um caso muito legal. Agora, o Fila, fica à vontade aí para nos brindar aí com os detalhes da patologia, né? Só para acrescentar antes, Fila, desculpa, foi feita uma dermatoscopia detalhada antes ali também nessa investigação e não foi visto nenhum tipo de lesão primária na pele, né? Estamos sem seu som, Fila. Estamos sem som. Desculpa. Então, esse acho que é a grande questão. No caso que nós tivemos anteriormente, Celso, era a metástase já de um melanoma diagnosticado na pele, né? Eu insisti muito com o Manuel para que ele tivesse uma Avaliação dermatoscopia. dermatológica. Não, porque existe o melanoma que regride, não é? O paciente tem um melanoma, ele regride, desaparece completamente a lesão na pele e ele só vai se manifestar com a metástase, né? Bom, além disso, qual foi a grande complicação do caso? Que ele é uma variante absurdamente rara, a primeira vez que eu tinha visto foi no Japão, é a variante pequenas células. Então, quer dizer, com a hipótese de tumor neuroendócrino, esse material de pequenas células, assim, a primeira ideia é que fosse um carcinoma neuroendócrino de pequenas células, tipo old cell, né? A melanina, ela, quer dizer, você não vai direto para o raciocínio que você está vendo o pigmento melânico, né? Você pensa em hemosiderina, por exemplo, né? Então, essa variante atrapalhou muito o raciocínio, não é? E se vocês olharem a foto inferior esquerda, ele é fusiforme, quer dizer, e é isso que o melanoma faz, ele começa a imitar, ele imita linfoma, imita sarcoma, imita carcinoma, imita neuroendócrino, ele classicamente ele se apresenta principalmente nessas lesões fora da pele como tumores completamente indiferenciados, você não sabe a origem, né? Então, tanto que foi necessário um painel bem grande, né? E agora, quanto à preocupação, por exemplo, eu coloquei aqui os 3 principais, né? A melanina, o S100 e o KI67, quer dizer, para esse paciente ser operado rápido, como não acreditaram, faria toda a diferença, porque com esse índice de proliferação de 90%, ele estava fazendo tumor numa velocidade incrível. Mas, assim, eu acho muito interessante a gente ressaltar que a gente costuma ter muito cuidado para indicar painel imunistoquímico para não gastar o material. Mas acho que foi o maior painel que eu já fiz com em agulha por biópsia ecoguiada. E você vê que para a intensidade da lesão, né, por exemplo, um old cell, um carcinoma neuroendócrino, às vezes ele marca fraco a cromo e a sinapto, mas o CD56 marca forte. Em todo esse momento, ele marcou muito fraco, né? Que fez a gente começar a ampliar o painel para ir buscar outras coisas, né? Então, tentamos encontrar o carcinoma, tentamos encontrar o GIST, né? Todas essas possibilidades foram aventadas, né? O mesotelioma, quer dizer, o, o, o Ewing, o Pinette, né? Então, toda essa linha foi investigada, né? Por sorte, o Ewing poderia ser uma confusão muito grande, né? O caso que nós tivemos, né, Celso? Um paciente Exato. jovem também. Porque também é pequenas células, mas o CD99 deu negativo.
Então, foi nesse momento que eu comecei a achar que aquele pigmento não era hemosiderina, né? E migrei para o diagnóstico de melanoma, né? Então, quer dizer, mesmo no HE, na verdade, nós tínhamos a referência. E foi isso que o Manuel acabou vendo quando retirou os fragmentos e eles estavam escuros. Quer dizer, embora o Manuel também fez o raciocínio de ser coágulo, né? E isso daí acontece com o melanoma, exatamente isso. Você acha que é um coágulo, né? Então, como confunde, né, a melanina e a hemosiderina, né? Então, a grande questão aí é essa variação do tumor simular um outro céu, um carcinoma neuroendócrino de pequenas células, né? E existe exatamente essa variante, né? O melanoma de pequenas células com alguma diferenciação neuroendócrina, como é o caso aqui. Isso aí se deve, possivelmente, aparentemente, vamos imaginar que ele seja primário mesmo, né? Possivelmente o surgeon vai ajudar, mas é a notocorda, né? A regressão da notocorda, deixando elementos neuroendócrinos no reto peritônio na linha média, né? Então, Quer dizer que essa lesão é uma lesão mista, né, Fila? não, ela é um melanoma. Agora, a origem celular, como vem da crista neural, né, a regressão da crista neural, sim, ele pode ter, como teve aí, uma, uma manifestação neuroendócrina associada. Perfeito. Tá? Então, Perfeito. assim, estamos frente a algo muito raro, ainda mais aparentemente primário do pâncreas mesmo, né? Perfeito, perfeito. Pode ser absurdamente raro, mas pode ser. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário? Humberto, Marcos Clarencio, acho que esse é um caso, nós somos brindados hoje com um caso realmente rarésimo, né? Pelo que eu estou percebendo aí. Eu queria perguntar para o Manuel, do primeiro ultrassom abdominal até você fazer a ecoendoscopia, quanto tempo levou? Esse paciente fez esse ultrassom em outro serviço, acredito que foi encaminhado para você, a lesão cresceu muito, né? Aham, sim. Na verdade, foi rápido. Ela não. Se tu olhares aqui, Humberto, a medida aqui, 37 por 35, e aqui ele coloca como 37 por 32. A lesão. Foi rápido não, esse tempo aqui deve ter dado umas 3 semanas Mas no em máximo. 2014, olha, Manuel, olha o Sim, relato. aí sim, aí sim. Isso é uma coisa interessante de pensar, que essa lesão ela já estava lá, né? Em Já 2014, estava lá desde talvez ela 2014. estava lá desde 2014. É E isso que eu outra queria coisa, saber. Então, e- esse fato justifica a presença de componente neuroendócrino mesmo, né? Porque mostra que a evolução dos tumores neuroendócrinos associado com qualquer outra lesão, né, Fila? A gente tem outros casos, né? Por exemplo, de adenocarcinoma, né? Daqueles adenocarcinomas mistos, né? Você vê que a evolução é lenta mesmo, né? Realmente é lenta. Agora, vocês veem que o final aí é um crescimento absurdamente exponencial, né? Além do sim, Ki67 elevado, isso. o melanoma, nesse momento, ele funciona como um chuveiro de micrometástases êmbolos neoplásicos, né? Então, ele tem uma disseminação hematogênica violentíssima, né? Eu acho que o Manuel falou, né? Era uma lesão completamente disseminada no abdômen, não é isso, Manuel? Isso. E uma coisa que quando o Fila vinha falando da mimetização, para vocês, morfologicamente, essa lesão mimetiza um neuroendócrino, né? Vocês olhando assim ecoendoscopicamente, ela aparece muito, né? Quando eu vi E o essa que chama... imagem, viu, Manuel? Quando eu vi essa imagem sua da ecoendoscopia, eu achei que se tratava de um tumor neuroendócrino cístico. Uhum. Honestamente falando, eu pensei que se tratava. É a necrose. Por que, Exatamente. Celso? O que te Então, chama a porque eu atenção vejo, por exemplo, que existem áreas hiperecóicas no interior do nódulo. Você vê que o nódulo ele é bem delimitado.
Ele Sim, tem paredes bem delimitadas. E outra coisa, tem reforço posterior. Pode reforço, né? olhar. O reforço Tem reforço posterior. posterior hiperecóico. É. Olha, eu não sei se você estava ontem na reunião do pâncreas, mas na reunião do pâncreas a Susan falou uma frase que realmente é importante, gente. O ultrassom, quando vê um nódulo, ou ultrassom, quando vê um cisto, é porque tem. Se a ressonância não o enxergar, problema da ressonância. Se a tomografia não enxergar, problema da tomografia, porque o ultrassom é, sem sombra de dúvida, o método de imagem que melhor transfere conhecimentos do parênquima, de qualquer tipo de parênquima, quer seja o pancreático, quer seja o hepático. Então, o ultrassom é, sem sombra de dúvida, para identificação de nódulos, de cistos, o melhor exame. Aí você tem a tomografia, a ressonância, que hoje são feitas com muito mais galhardia, né? Porque o ultrassom virou carne de peixe. Então, as pessoas nem fazem ultrassom direito. Mas aí você vê uma lesão que parece, para mim, me parecia um tumor neuroendócrino. E você vê que o Fila tá falando que existe um componente neuroendócrino, né? Realmente um caso muito bacana mesmo. E depois, na tomografia, que é feita um tempo depois, a imagem já tem 5 centímetros, e no PET-CT já descreve a imagem com 8 centímetros. Isso Então, tudo em 4 meses de evolução. E o PET não mostrou a disseminação, né, Manuel? Não mostrou a disseminação. o PET não funciona, gente. O PET não funciona para pâncreas. Não funciona. Eu Esse estava caso é pensando, mais um caso que nos. Eu falo isso há muito tempo. O PET pode funcionar para câncer gástrico, pode funcionar para outras coisas, mas para isso não funciona. Eu queria ouvir a opinião do Rodrigo, o que ele acha, do próprio Marcos Clarence. Eu acho que vale a pena a gente ouvir, a gente está com pouco tempo. Então, Marcos, Rodrigo, o Marcos Vinícius Bom, também. antes de tudo, caso bacana, e se vocês puderem considerar fortemente a publicação desse caso, dê uma rápida olhada aqui, tem 10 casos. Não, esse Interessante. caso é um caso para publicar, não tem conversa, tem que Achado publicar. nenhum outro primário em nenhum outro lugar. acho que Comentário, nenhum com biópsia ecoguiada, né, Rodrigo? Não, não deve ter. isso eu não sei te dizer, Fila, mas assim, pô, tem 10 casos na história, num caso extremamente bem documentado como esse. Se ainda tiver as imagens da laparoscopia, do comprometimento disseminado peritoneal, acho que é um caso Isso, eu vou atrás. super bem estudado e super bem documentado. As imagens são lindas, né? Fila, antes de tudo, não sou eu para entender mais disso do que você, mas acho que a origem provavelmente dessas células mesmo é crista neural, né, vagal. Então, assim, existe a possibilidade, existe a presença de melanócitos no tecido pancreático normal, da mesma forma que em todo o tubo digestivo, nas vísceras ocas, provavelmente uma migração do ducto ónfalo-mesentérico, em outras partes realmente de origem neural, né, da crista neural. Aquele velho questionamento, o que faz a melanócito aí nessa localização, nessa região, pelo menos no tubo digestivo no delgado, provavelmente uma função imunológica. Eu tive um caso de uma lesão gigantesca de 18 centímetros, que a gente teve até dificuldade, a princípio, de diferenciar se era uma origem pancreática ou de outro lugar, que era um melanoma duodenal. Acho que faz uns 8 anos, uns 6, 5 anos, pelo menos, que a gente operou. A gente acabou tendo que fazer uma duodenopancreatectomia nela. Foi para tratamento sistêmico. Depois de alguns anos, ela teve uma recidiva única em um linfonodo axilar, cervical, perdão. Isso foi 2 anos atrás, e um mês atrás ela passou no meu consultório, agora novamente sem evidência de doença. Então, mais um relato lindo aí da presença dos melanócitos no tubo digestivo. Acho que sim, é difícil de ter a prova, mas considerar a origem de um primário, acho que é essa possibilidade mesmo. A gente sabe que os melanomas cutâneos, às vezes, eles são lesões que espontaneamente desaparecem, geralmente elas desaparecem na fase de metastatização,
Mas é isso, eu acho que é uma grande possibilidade de uma lesão primária, os melanócitos podem povoar o pâncreas. Caso muito bonito, merece demais a publicação. Né? Parabéns. Perfeito, Rodrigo. Olha, como a gente já está praticamente no horário, infelizmente não vamos poder discutir mais, já são 7h30, né? Mas eu quero parabenizar o Manuel. O Manuel é um belo caso. Acho que é um caso que realmente você tem que participar, esse caso, para a comunidade científica, né? Porque é um caso extremamente interessante, não só para quem faz ecoendoscopia, mas do ponto de vista clínico, né? Você mesmo falou, né? Que teve um oncologista que falou que se desse esse diagnóstico ele rasgava o diploma, né? Mas fala para ele que a gente quer garantir o diploma dele porque ele é necessário para o tratamento das pessoas. Fala para ele ficar tranquilo, que a gente não vai criticar de forma nenhuma, porque realmente é aquilo que eu falei. Se você não conhece a doença, você não pensa nela, né? E eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Sei que o Manuel tem mais um outro caso que ele vai apresentar para a gente, né? O Manuel está virando como é que fala? Um compêndio de doenças raras, né? Então, vale a pena. Manuel, muito obrigado mais uma vez. Fila, muito obrigado mais uma vez. E eu quero agradecer a presença de todos, né? Quero também desejar uma boa semana para todo mundo e um bom final de semana. E a gente se vê na próxima terça-feira. Manuel, na próxima terça-feira você vai apresentar também ou não? Ou na outra? Não, deixa dar um intervalinho, né? Que eu não posso perder minhas aulas, né? Ô, Celso, Oi. Oi. Queria parabenizar o Manuel e falar um último recado para ele. Muda a planilha, Manuel, porque a minha terça-feira era de natação e eu mudei, vale a pena. Estou Muda a vendo que planilha vale a com o seu pena mesmo, eu estou personal perdendo. e frequenta a terça-feira aqui. Estou Já perdendo. vai ajudar Então, tá, bastante. vou ver isso aí. E eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Philadelphia, né? Que foi fundamental nesse caso e fiquei assim impressionado com a firmeza dele no diagnóstico. Quando ele disse, não, é melanoma. Ele tem o áudio que ele me manda, até é muito engraçado. Ele fala, agora ficou fácil. Que ele fala. Agora Um ficou abraço a fácil. todos, Tá gente. bom? Tchau para Valeu. vocês. Até a Tchau, próxima tchau. semana.